Pronto, no ar, Salete. Boa noite, bem-vindos a mais um Serra Negra na Roda, um programa transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Dalari. O tema de hoje é o trabalho da assistência social no município e o enfrentamento da pandemia para amenizar o impacto da crise econômica na vida das famílias de menor renda. E para conversar sobre o tema, nós convidamos a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Aguilar Molina Abichedi, e a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Daniele Brandini Pacione Siloto. Boa noite, Débora, boa noite, Daniele. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e pela disponibilidade, principalmente hoje, que é um feriadão aí, vocês tiveram essa gentileza. Obrigada. Eu vou começar perguntando para a Débora. Você assumiu, Débora, o fundo num momento super difícil, no pico da crise econômica e da pandemia. E Serra Negra até é uma cidade que a gente pode dizer que é privilegiada, porque ela é pequena, porque está numa das regiões mais ricas do país, mas a gente sabe que aqui tem pobreza, que tem pessoas com dificuldades financeiras. Então, eu queria que você contasse um pouco como que você encontrou, o que você viu quando você assumiu e quais têm sido os seus principais desafios. Boa noite, eu agradeço demais o convite de vocês, viu? Fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre isso. Quando cheguei no Fundo Social, eu tinha tantos planos, tantas coisas, mas com essa pandemia, a gente acabou que a gente focou em como auxiliar essas famílias, que além do medo da doença, do medo de perder as pessoas, vem o medo do desemprego e de como fazer para poder manter a família, né, com o mínimo possível. E aí a gente se depara com algumas questões, doações, por exemplo, que chegam no Fundo Social, eram muito poucas, quase nada que a gente tem de doação. Eu comecei uma busca muito grande por pessoas, empresas para poder nos ajudar. Então, a gente começou a enviar ofícios para várias indústrias para que pudessem nos auxiliar. Comecei a bater na porta do prefeito também para ver o que podia ter de recurso para a gente, porque o Fundo Social ele vive de doações. Ele não tem nenhuma verba destinada ao Fundo Social. Então, a gente vive também de um bazar que existe lá, que nós recebemos doações de roupas, sapatos, objetos diversos, e que tem um bazar permanente que existe lá. Então, desse valor que entra, é que também se comprava algumas coisas que faltava, mas diante de tudo isso que está acontecendo, a gente precisava de um número maior de doações para poder suprir a necessidade das pessoas, porque é como a gente fala, Serra Negra, graças a Deus, é uma cidade que tem muitas riquezas, tem um povo acolhedor, mas que existe sim pessoas em estado de vulnerabilidade, independentemente da pandemia. Existe, não é de hoje. E são assistidas pela assistência social, é claro, dentre vários programas do governo, mas também pelo Fundo Social. E a minha ideia, desde que eu entrei, foi fazer um trabalho de busca ativa, na verdade, porque o meu entender é que as pessoas que realmente precisam, aquelas que mais precisam, elas não chegam no Fundo Social. Elas muitas vezes têm vergonha, ou às vezes não têm condições de chegar nem na assistência social e nem no Fundo Social. Então, o meu intuito é ir em busca dessas pessoas que precisam de ajuda. Então, a gente quer chegar em cada canto da cidade para poder atender a todas as pessoas. E é isso que a gente tem tentado até o momento. E também conversar com todas as entidades. A minha ideia também é essa: buscar a união de todas as entidades, a São Vicente, todas as igrejas que auxiliam com cesta básica as famílias, porque o que eu percebi? Que eu ajudo uma família, o São Vicente também ajuda, a Igreja Nossa Senhora do Rosário também ajuda, e aí a mesma família. Aí eu deixo de ajudar uma outra família porque eu já estou ajudando a mesma família 3 vezes. Então, essa unificação
ajudaria a gente a ter um cadastro maior, cada um continuaria fazendo o seu trabalho, mas a gente poderia chegar em mais famílias. Uhum. Eu acho que você colocou um ponto fundamental, que é a questão de buscar as pessoas e de não fazer a duplicidade da ajuda. Então, eu gostaria que você, Débora, e a Daniele explicassem para as pessoas como que está sendo feito esse trabalho, a busca ativa, por exemplo, Daniele. Como é que vocês fazem na secretaria? Como é que, sabe, vocês vão procurar? Vocês têm um cadastro na prefeitura já das pessoas, não tem? Como é que funciona tudo isso daí? Sim. Quer começar, Débora? Pode falar, Dani. Bom, tá. Então, assim, gente, primeiramente, boa noite a todos, né? Como a Débora falou, a gente agradece muito o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da assistência social para vocês e do trabalho que a gente vem realizando aí com todo o apoio do prefeito, né? Do nosso prefeito Elmir, que tem tido um olhar muito generoso para a assistência social, sendo hoje a Secretaria da Assistência um carro-chefe, principalmente nesse período de pandemia. Então, dentro desse contexto, né, de trabalho aí que a gente tem realizado, principalmente no enfrentamento à pandemia, a Secretaria da Assistência tem um cadastro, né, das famílias em situação de vulnerabilidade. A Secretaria ela é responsável pela gestão da política municipal de assistência social, e dentro disso nós temos projetos, programas, serviços, benefícios, e a cesta de alimentos entra dentro, né, desses benefícios eventuais, e o atendimento às famílias parte desse cadastro, tá? Então, nós já tínhamos um trabalho anterior à pandemia, né? Porque como vocês relataram e a Débora colocou muito bem, nós temos famílias em situação de vulnerabilidade no município, né? Famílias que muitas vezes não chegam até nós ou que demoram para acessar o nosso serviço. Então, temos um cadastro, sempre que possível, estamos em busca dessas pessoas para atender quem realmente necessita. Então, nós iniciamos o trabalho partindo do banco de dados que já existe. A distribuição dos kits de alimentos em tempos de não pandemia, né, como que sempre foi feito? A família, ela procura pelo CRAS, ela passa pelo atendimento do CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, é a porta de entrada da assistência. Lá, ela vai ser inserida no cadastro único, ela vai passar por uma avaliação social e nós vamos ter a concessão do benefício, tá? E a partir daí, os técnicos, né, psicólogos e assistentes sociais vinculados à assistência passam a fazer esse acompanhamento da família, tá? Então, em tempos de não pandemia, o fluxo geralmente é esse, tá? Agora, com toda essa questão de desemprego, né, a gente sabe que a pandemia, ela teve um impacto na saúde das pessoas, isso é fato, um impacto social muito grande e um impacto econômico. Então, o que nós começamos a perceber já desde o ano passado para cá? Muitas famílias que nunca precisaram, né, da assistência social, porque conseguiam suprir ali as suas necessidades básicas, devido ao impacto da pandemia, elas passaram a necessitar. Então, a nossa demanda acabou aumentando bastante, né? E a procura por alimento é o que mais tem nos chamado a atenção. Então, dentro disso, essa gestão, né, a Débora assumiu o Fundo Social e, como ela falou, tínhamos inúmeros projetos, tanto no Fundo Social quanto na Secretaria da Assistência, mas hoje o foco é atender as famílias em situação
de vulnerabilidade, focando principalmente na parte de alimentação básica, tá? Nós temos outros projetos, programas aí, temos programas de transferência de renda federal, temos transferência de renda estadual e municipal, através de programas como, por exemplo, a Frente de Trabalho, mas o foco hoje é a alimentação básica. Uhum. Dá para dizer assim, vocês tinham cadastro, né? Quantas pessoas tinham nesse cadastro e hoje, assim, quanto que aumentou e quantas famílias vocês assistem hoje? Bom, olha, vou falar para você mais ou menos em quantidade do que a gente comprava, tá? 100 cestas básicas, elas duravam em torno de 45 dias, certo? Hoje, com todo esse aumento, né, com tudo o que vem sendo feito, nós tivemos um aumento extremamente significativo, tá? Então, nos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, se a gente for tirar uma média, só na Secretaria da Assistência, sem contar essa parte de campanha, nós tivemos aí a entrega de uma média de 110 cestas básicas no mês, tá? Então, o que antes durava aí 45 dias, hoje já está tendo um fluxo maior. Salete. Pensei que você ia perguntar. Não, você. Eu ia perguntar o seguinte, os programas federais, nesse momento, como é que você separa isso? Você tem os programas federais, as pessoas que são assistidas pelos programas federais. Aliás, antes da pandemia, houve uma queda, assim, significativa do repasse. Acho que foi 2019. Não sei como é que ficou hoje, como é que está hoje, como é que estão hoje esses programas. Tá, na verdade, assim, o município, ele é contemplado, né, com o benefício federal. A gente fala em Bolsa Família porque ele é o mais amplo, tá? Então, no aspecto federal, o que é que tem de repasse direto para as pessoas e para as famílias? Bolsa Família e o BPC, que é o benefício de prestação continuada, destinado a idosos ou pessoas com deficiência, tá? Então, no âmbito federal, o que nós temos é isso. Dentro do Bolsa Família, nós ficamos, assim, muitos meses sem ter a concessão de novos benefícios na cidade. Então, se não me falha a memória, nós ficamos, assim, de maio de 2019 ao longo do ano todo aí, sem ter nenhuma concessão. E com a entrada depois do auxílio emergencial, o que aconteceu? As famílias que recebiam o Bolsa Família, elas passaram a receber o auxílio emergencial, tá? O Bolsa Família, ele retornou no seu valor de origem ali, né, com o término do auxílio emergencial. E esse ano nós tivemos uma primeira concessão de 99 pessoas no município que passaram a ser contempladas e depois tivemos aí mais 24. Então, esse ano que o número de concessões voltou a ser realizado. Porque, né, para esclarecer para o pessoal, o CRAS, ele faz a inclusão da família no cadastro único, mas a concessão do benefício, no caso do Bolsa Família e também do BPC, isso não fica na nossa mão, na nossa responsabilidade. Quem faz isso é o governo federal, tá? Então, por isso, todo esse tempo, esse longo período, sem nenhum tipo de concessão nova. Então, em âmbito federal, é a realidade, e agora nós vamos estar retornando, né, com um novo auxílio emergencial, num valor menor, né, um valor reduzido, e aí para as famílias do Bolsa Família vai ficar o valor que for mais interessante, o valor maior,
tá? Então, se o valor do Bolsa Família ultrapassar o do auxílio emergencial, que em alguns casos acontece, então essa família permanece recebendo o Bolsa Família. Caso contrário, ela parte para o auxílio emergencial. Fora isso, nós temos benefícios estaduais, tá? Dentro disso, nós temos o Renda Cidadã, o Ação Jovem e o Viva Leite. Dentre os 3 programas, o Viva Leite é o que tem a maior abrangência, tá? Hoje, no município, nós temos 195 crianças sendo beneficiadas por esse programa, tá? Então, 2 vezes na semana, geralmente de terça e quinta-feira, o leite é entregue, nós fazemos uma distribuição no município para que facilite para o acesso das famílias a esse leite, tá? Então, 195 crianças estão sendo contempladas. E no que diz respeito aos programas municipais, nós temos aí a cesta de alimentos, certo? Que nós tivemos um número maior aí de concessões esse ano, tirando as campanhas, que depois as campanhas eu vou deixar para a Débora tá passando para vocês. E nós também tivemos algo que foi muito significativo, logo que o prefeito Elmir assumiu, né? Então, logo no dia 4, nós tivemos a contratação de muitas pessoas pela frente de trabalho. Para quem não conhece, a frente de trabalho é um benefício do município, tá? Nós encerramos dezembro com 51 pessoas na frente de trabalho. E hoje nós já estamos aí com 84 pessoas trabalhando. E quando eu falo pessoas, a gente acaba abrangendo isso para 84 famílias que estão sendo assistidas, tá? São 84 pessoas que recebem um salário mínimo, uma cesta básica, e em contrapartida, elas prestam serviço para o município. A gente consegue perceber, assim, dentro desse contexto, que além da parte financeira, né, lógico que a pessoa está precisando muito, existe também a questão da autoestima, né, de poder estar ganhando esse dinheiro, mas também de estar desempenhando uma função e contribuindo para o nosso município. Então, isso é algo que eu gostaria de destacar, porque não é simplesmente o repasse do dinheiro, tá? Contrapartida, né? Pessoas prestem o seu serviço, né? Tem um probleminha no som? Acho que tá cortando. Tá cortando um pouquinho. Bom, eu acho que a Daniela já explicou legal. Eu tenho uma perguntinha aqui para Débora, que é o seguinte, que a Débora tinha colocado 2 coisas, né? Que era a busca ativa e essa tentar integrar mais a sociedade nesse trabalho, né? Como está sendo feito isso daí? Como você está fazendo esse trabalho? Quem são essas pessoas? Lideranças, empresários, enfim, quem são essas pessoas que você já contatou e como elas estão recebendo essa solicitação sua de ajuda, assim, vamos dizer, Débora? Eu só vou acrescentar mais uma coisinha, Mota, assim, quantas seriam necessárias da iniciativa privada para poder suprir a necessidade de vocês? Porque acho que vocês têm, não sei se vocês têm esse cálculo, quer dizer, precisaria chegar das 300 cestas básicas, vamos supor assim, da iniciativa privada ou da sociedade. Não sei se você tem esse cálculo. Está fechado o seu microfone. Perdão. Olha, eu deixei fechado para não ficar fazendo ruído para vocês. Eu penso o seguinte, eu penso, não tenho certeza, a gente ainda não tem um número exato. Nós fizemos 2 entregas maiores de cesta básica ali no CTP. Uma foi dia 8 e outra no dia 15. Na primeira, nós entregamos 155 cestas.
Na segunda foram 220. Então, aí você já vê, né? A gente já entregou 375 em 2 semanas. Fora isso, é bom ressaltar que a educação, a Secretaria de Educação, ela entrega kits para os alunos que frequentam as escolas. Entre escola estadual e escola municipal, é entregue por volta de 600 kits, que tem 5 quilos de arroz, açúcar, feijão, óleo, farinha, leite em pó, quer dizer, é uma cesta básica para cada aluno. Então, são mais 600 e poucas famílias. Então, nós já chegamos aí a 1.000 e poucas famílias, né? Se a gente falar mais nas 100 cestas que a assistência social já entregava, já são 1.100. E essa semana, eu já tive uma procura no Fundo Social, eu acredito que no CRAS também, de algumas famílias aguardando a próxima entrega, que essa semana nós não fizemos e faremos na próxima semana. Na quinta, nós fizemos a entrega no CTP. Na sexta, eu e a Dani já saímos em busca, essa é a nossa busca ativa. Porque eu tenho um problema. Se eu passo numa rua e eu vejo alguma coisa que me chama atenção, uma família necessitando, alguma coisa parecida, eu atormento a vida da assistência social enquanto a gente não vai lá e não resolve. Então, na sexta, nós saímos em busca ativa. E nós encontramos 12 famílias, onde nós fizemos a entrevista, o pessoal da Dani fez a entrevista toda, entregamos a cesta, já encaminhou para fazer o cadastro completo no CRAS, algumas famílias ela até já assistia, e hoje também. Hoje tive um contato com uma pessoa, fui até lá, conheci a família, entreguei uma cesta, porque eu sei que não dá para esperar para o dia seguinte. Então, essa é a nossa busca ativa e esse é o nosso trabalho. Agora, quanto às empresas que eu tenho buscado, que eu tenho solicitado ajuda, grande parte, por ofício, eu mandei para fora. Pedi para a IP, pedi para grandes empresas, Broto Legal, fui buscando as maiores para ver quem podia me ajudar. Infelizmente, não obtive retorno de muitas, não. Agora, aqui do meu município, desde que eu comecei essa campanha, junto com a assistência social e com a prefeitura, a Corrente do Bem e a Vacinação Solidária, a gente tem recebido doações, sim. Eu tenho recebido doações, o Colorado tem nos apoiado, o Trigochark tem nos apoiado, a Chores tem nos apoiado também, até fiz uma relação, porque eu falei, deixa eu não esquecer, né? Alguns condomínios, achei muito bacana, eles colocam uma caixa na portaria e o pessoal do condomínio vai deixando os alimentos, então a gente tem recebido doações. Mas essas doações, embora elas estejam chegando, elas não suprem a necessidade total de tudo que a gente está doando. As pessoas chegando, não está chegando às pessoas. Então, a prefeitura também comprou uma quantidade maior de cestas para a gente poder atingir esse público todo. A Fênix também doou meia tonelada de macarrão para a gente, então ajudou bastante a montar essas cestas. O secretariado todo doou cesta básica. Eles doaram 68 cestas básicas completas, com kits de higiene também, porque quando a gente fez toda a arrecadação estadual, eu montei a cesta básica, eu digo eu, mas é todo mundo, toda a equipe. O esporte que me ajudou demais, a assistência, educação, todo mundo. É que eu falo eu, porque eu estava lá montando, mesmo que eu fico falando eu, mas é todo mundo junto. Montamos kits de higiene, legumes e verduras, o Varejão Pioneiro doou para a gente, na primeira entrega, todos os legumes, verduras e frutas que nós doamos na primeira entrega. Então, a gente está tentando fazer da melhor forma possível e que as pessoas sejam atendidas de verdade. Não é uma cesta simples. A gente montou para uma pessoa, para 2 pessoas, 4 e 6, para atender mesmo a família. Então, a gente está chegando, eu acho, de uma forma bem consciente nas famílias e atendendo mesmo
com uma cesta que dê para um mês todo e que possa auxiliar de forma verdadeira essas famílias, porque não está fácil a situação. Mas eu também não posso deixar de falar uma coisa. Gente, lógico, a grande maioria das pessoas necessitam da ajuda. A grande maioria que chega até nós necessita. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com pessoas que vão até nós buscando porque estão entregando cesta básica. Então, eu gostaria até de falar isso aqui. Nós precisamos, nesse momento, ajudar e auxiliar as pessoas que precisam de ajuda. Já todo o movimento é em prol das pessoas que necessitam de ajuda. Se você não precisa tanto dessa ajuda, não há por que ir lá e querer, vamos dizer, burlar tudo que a gente está fazendo, todo o comprometimento da equipe, para na hora que sair ainda falar, olha, eu consegui fazer eles de tonto e peguei a cesta. Ninguém está enganando ninguém, está enganando a si próprio. E o pior, está tirando de uma família que precisa de verdade. Então, a gente está buscando fazer o melhor, a gente pega todo o cadastro, as informações, mas, infelizmente, existem situações, né? E a gente tem tido apoio, até olhando minha fichinha aqui, o nosso juiz, nosso grande amigo, Dr. Carlos, também nos fez uma doação de cestas básicas. Ele nem queria que falasse isso, mas eu acho importante a gente falar, porque são pessoas nessa comunidade que estão nos ajudando. E todo mundo que nos presta auxílio deve ser lembrado, porque é muito importante. Cada quilo de sal, cada quilo de farinha é muito importante para nós. E eu agradeço todos, desde aquele que foi um quilo de farinha de trigo, meio quilo de farinha de milho, até aqueles que doaram várias cestas básicas. Eu agradeço a todos, toda a população. Tem gente que vai lá se vacinar e fica preocupado, preciso levar um quilo de alimento. Não é obrigatório. Você pode ir lá se vacinar, com tranquilidade. Se você puder doar, nós agradecemos. E se você estiver precisando de doação, nós estamos prontos a ajudar também. Salete, pessoal, tem chegado aqui umas perguntas que eu acho que são 2 ou 3, assim, que são no mesmo... sobre o mesmo assunto, assim, eu acho que se refere àquele kit merenda, né, para as crianças e tal. E o pessoal diz assim, a Bruna, também a Bruna Miranda, a Flávia Raquel, acho que também tem mais aqui, acho que a Dessa Campos, elas falam assim que o kit até dezembro, havia o kit verduras, e ele parou de ser entregue. Eu não sei quem pode explicar isso daí, como é que funciona, por que parou, se parou mesmo. Eu posso esclarecer, porque eu também fui atrás de saber o que estava acontecendo com esse kit merenda. Porque o pessoal me perguntava muito. O que aconteceu foi que deveria ser feita uma nova licitação no começo do ano, para que fossem começado a entregar de novo, né, legumes, verduras, e infelizmente não se achava um fornecedor. O preço colocado não era atingido, com essa alta de preço toda hora subia e nenhum fornecedor se interessava em entregar os alimentos. Então foi passando o tempo e infelizmente não entregaram realmente. Essa semana passada começaram as entregas dos kits. Agora, a cesta de alimentos estava sendo entregue. Os legumes e verduras é que não estavam sendo entregues. Isso, então, começaram a ser entregues em todas as escolas. Se estiver havendo algum problema, por favor, entre em contato com a educação e até mesmo comigo, se for necessário, no Fundo Social, que eu auxilio, peço para que a diretora entre em contato, mas está sendo normalizado tudo isso. E com a retomada das aulas, como é que vão ficar esses kits? Eles vão suspenso, vai ser mantido? Vão ser da seguinte forma, como pouquíssimas crianças, na verdade, né, se a gente for pensar bem, vão retornar. Então, vai continuar tudo da mesma forma. Todas as pessoas que recebem o kit vão continuar recebendo.
E as crianças que frequentarem a escola, independente de receberem o kit ou não, vão se alimentar na escola também. Perfeito. O que eu ia perguntar é o seguinte: a gente sabe assim que esse problema é um problema que não se resolve em um mês, né? Ele é necessário que tenha um trabalho contínuo e que a sociedade tenha consciência de que doar hoje uma cesta só não basta, porque mês que vem as pessoas também têm que comer, não é isso? Uhum. Como é que vocês têm trabalhado isso? É possível fazer uma campanha de conscientização nesse sentido? Eu sei que agora também as pessoas estão mais, nem digo cansadas, mas já uma pandemia há mais de um ano, né? Houve uma mobilização grande no começo, hoje as pessoas estão menos assim, ou menos propícia, ou também, eu acho que os recursos financeiros das pessoas também são menores. Como é que vocês trabalham isso? É possível, assim, como é que vocês se organizam, né, para que manter esse programa contínuo? Depois eu até vou pedir para a Dani também expor a opinião dela, mas é por isso que nós estamos fazendo essas entregas. Fizemos 2 semanas seguidas, essa semana não, a semana que vem sim. Então, nós pretendemos fazer uma entrega de cesta mensal para cada família. E diante desse cadastramento todo que vai ser feito no CRAS, nós vamos saber até que ponto e quanto cada família necessita. E aí sim nós vamos chegar num número que nós vamos poder saber quanto nós precisamos pedir que a prefeitura nos ajude comprando mais cestas básicas, para que a gente possa ter isso, que a gente não pode contar só com a doação. Porque a doação hoje pode ser 10, amanhã 20, e as pessoas não podem esperar que a gente receba as doações. Eu tenho que ter a cesta pronta lá para doar para quem precisa. E a gente tem feito um trabalho de conscientização e também eu acho que a gente precisa chegar num consenso de que todos nós buscamos auxiliar e ajudar o próximo. Não existe uma competição. Ninguém aqui está competindo para saber quem vai doar mais, quem vai entregar mais cesta básica, quem vai entregar menos. Na verdade, eu gostaria de entregar muito menos. Eu gostaria que ninguém precisasse de cesta básica. Mas não é a nossa realidade. Então, se nós nos uníssemos, fizéssemos uma só campanha, onde pudéssemos arrecadar os alimentos e entregar para quem precisa, eu vejo como uma coisa muito mais tranquila. Porque, veja bem, uma hora tem a minha campanha, daqui a pouco tem a outra campanha, daqui a pouco a situação está difícil para todo mundo, a gente compreende. Não tem como as pessoas ficarem doando a cada pessoa que bate na porta dela. E outra coisa também que eu penso e que a partir agora desse mês que entra eu vou buscar. Todo o comércio que ficou esse tempo todo aberto, eu acredito que tenha mais condições de auxiliar com doações do que as pessoas que permaneceram com seus comércios fechados, né? É o que a gente tem buscado. Os hotéis, supermercados, oficinas mecânicas, farmácias, todos esses comércios que mantiveram até agora, mantiveram-se abertos e funcionando com clientela, porque tudo funcionou. Ou a pessoa recebendo auxílio emergencial, ou com os seus patrões pagando salários, ou com o auxílio do governo, de alguma forma, essas pessoas consumiram até agora. Isso. Então, eu acho que é desse pessoal que a gente precisa buscar um auxílio agora. Ah, a prefeitura tem obrigação? Tem. A prefeitura está cumprindo sua obrigação. Ela está fazendo. Mas nós precisamos de uma comoção maior em alguns pontos, né? E é isso que eu vou começar a solicitar. Embora, é o que eu digo, muitas pessoas têm nos ajudado. E pessoas, assim, que ajudam até sem nenhuma solicitação nossa, que quando chega... Gente, agora que eu fico feliz é quando chega arroz, chega feijão, vocês não podem imaginar como eu fico feliz. Porque a gente sabe que ali vai ter a certeza que a gente vai poder estar ajudando as pessoas. Então, o Colorado, Mark Staffner, Fênix,
pessoal da prefeitura, o secretariado, todos ajudaram, as pessoas que vão lá, cada um que deu seu quilo de mantimento lá na vacinação, eu agradeço a todos. Mas agora a gente vai precisar que isso continue, porque as pessoas continuam precisando de ajuda. Então, é o que a Salete falou. Isso é uma coisa contínua, porque ainda vai levar alguns meses. E a gente precisa que... É lógico que eu não posso afirmar se vão ser 200, 300, quantas cestas. Mas não é tudo que a gente pede doação, mas alguma coisa sim. A gente precisa que as doações continuem, elas não podem parar. Eu gostaria, isso é importante, né, levantada da continuidade. Eu acho que a gente tem de fazer uma distinção bem clara do que é caridade e do que é filantropia. Caridade é você ver lá, dou uma coisa hoje, uma roupa velha, sei lá, isso aí. Agora, você ser um filantropo é outra coisa, é você contribuir constantemente para a sociedade, doando, enfim, com uma regularidade, enfim, você tem um compromisso, vamos dizer assim, você se compromete a fazer isso. Bom, eu estou falando isso daqui só para deixar meu raciocínio um pouco mais claro, assim. A gente vê na cidade, eu acho que não seria, assim, utópico dizer que a gente teria aqui, de todas as indústrias, empresas, profissionais liberais e tal, não seria utópico você pegar, por exemplo, assim, contribuição de umas 100, 200 pessoas. Contribuição, eu digo assim, um mínimo, sei lá, que dê 1 quilo, 2, sei lá, meia cesta, enfim. Não é utópico você, porque isso aí representaria o quê? 10% da força empresarial da cidade, né? É uma questão das pessoas se conscientizarem de que a caridade, ela ajuda, mas é uma coisa efêmera, né? Ela passa, amanhã volta. Agora, você ter esse espírito, assim, que o terceiro setor, né, que a gente sempre fala disso daí, né, da atuação do terceiro setor, que é a filantropia, você realmente ter a cabeça de que você pode fazer isso daí como compromisso de vida, né, pô? Tô sendo muito utópico, gente? Um pouco. Um pouco, viu? Olha, infelizmente, nós não temos essa cultura. Não existem doadores habituais. Isso tudo são doações pontuais. Uhum. A verdade é essa. Não existe pessoas que... não existe, não posso generalizar. Existem sim. Existem pessoas que vão lá e deixam suas doações e, olha, nem quero que você fale meu nome, elas falam. São pessoas que sempre deixam lá, todo mês, o seu quilo de arroz, o seu quilo de feijão, mas empresas não existe. Isso não existe. Quando precisa, nós doamos, mas sempre precisa, né? Então, isso não é cultural. E isso a gente precisa tentar criar nas pessoas. Eu não sei se agora com essa situação que nós estamos atravessando, talvez as pessoas entendam. É isso que precisa também ficar um pouco claro. A pandemia nos mostrou o que acontece e o número cresceu de pessoas necessitadas. Mas sempre existiram pessoas necessitadas. Sempre, claro. Né? Isso é muito importante a gente frisar. Sempre existiram pessoas necessitadas e que muitas vezes ninguém enxerga. As pessoas preferem fingir que elas não existem porque é mais cômodo. E aí, quando convém, mas tem gente passando fome. Sempre teve. E agora que as pessoas estão olhando? Será que estão olhando? Quem está falando foi lá doar 1 quilo de arroz? Então, é isso que a gente precisa. É bem o que você falou. É começar a criar essa cultura de que a gente tem que se doar. Seria bom que nos doássemos, porque isso faz bem não só mais para a gente do que para quem está doando. E aí sim a gente vai estar fazendo um mundo melhor e fazendo as coisas caminharem de uma forma mais tranquila e indo em busca de que exista mais igualdade no mundo, né? É que seria, não sei, o caso de montar uma rede de filantropia, né? Que as pessoas, porque não é só doar os alimentos, é que quando você tem uma rede, eu acho, eu sou leiga, tá? Nossa, mas é só, você tem uma rede formalizada, você pode não só
suprir com alimentos, como com trabalho, com outros concursos, você consegue chegar nessas pessoas e ajudá-las de forma que a sociedade vai ganhar com isso. Você vai ter uma sociedade melhor, você vai ter, né, você vai construir uma sociedade melhor. Não sei, eu acho que é isso. Até eu ia te perguntar assim, você conseguiu com que as entidades, tem mais de uma entidade que distribui cesta básica, você conseguiu com elas fazer um cadastro único? Olha, até o momento, eu tive uma boa troca de informações com a São Vicente, com o seu Galina, uma beleza, um espetáculo. A gente trocou muitas informações, estamos caminhando para esse cadastro. Agora, tem muita dificuldade para esse cadastro único. Talvez seja um receio do atendimento descentralizado, que não é a intenção. Cada um atende as pessoas de costume, isso não vai mudar, não é essa a ideia, seria seriamente para que não atendêssemos as mesmas pessoas e que nos uníssemos, né? Mas eu vou chegar lá ainda, tenho paciência, estamos só no começo. E voluntariado, por exemplo, não conseguimos voluntariado em quase nada. Nada. O que vocês precisam de voluntários, por exemplo? Por exemplo, voluntários simples. Eu montei lá eu falo eu porque eu montei mesmo. Agora eu vou contar para vocês. 155 cestas básicas. Eu chamei Ivanildo, que é o nosso secretário de esportes, meu parceirão, se prontificou na hora, e mais 2, 3 meninas do esporte para me ajudarem. Não existe voluntariado. As cestas não se montam sozinha. A gente recebe tudo a granel, perdão, em saquinhos, né? A gente tem que montar, a gente tem que fazer. Então, por exemplo, chegaram os legumes, a Dani foi lá empacotar tudo. A gente foi lá empacotar, fazer kit, o prefeito foi me ajudar. Eu falei, vem ajudar, preciso de força de homem, pelo amor de Deus. Então, é esse tipo de voluntariado. Por exemplo, na campanha do agasalho, gente, eu recebo no Fundo Social, graças a Deus, todos os dias, roupas, sapatos, tudo isso tem que ser separado, limpo, muitas vezes a gente lava, guarda, dobra, não existe voluntariado. Deixa só complementando essa sua informação, quantas pessoas trabalham com você lá? Comigo? Isso. Eu tenho uma pessoa que fica na parte mais de escritório, me dando um auxílio. Tenho 2 pessoas que cuidam de tudo que chega de roupa, de doação para separar, e uma pessoa da frente de trabalho para fazer a limpeza do prédio. Pouca gente, né? Agora, eu entro às 8 e saio às 5. Pouca gente. Caberia mais gente lá para ajudar, né? Bom, fica aí o apelo, né? Tá aí, gente. Ó, se vocês quiserem trabalhar, tem trabalho de sobra. Não é isso? E, Mota, eu vou entrar no outro assunto que a gente já está quase aqui, né, não sei, terminando, que a gente até colocou isso como voltar a falar dos moradores de rua, tal. Eu, particularmente, não tenho visto muito, assim, eu queria que vocês contassem um pouco como é que está a situação desses moradores de rua, aquela questão que tinha na rodoviária continua, qual é a situação hoje? A Dani pode falar, né, Dani? Melhor. Isso. Sim. Bom, então a questão das pessoas em situação de rua é algo assim que nos preocupa bastante, tá? Tivemos uma redução porque conseguimos a internação de muitos deles, tá? Numa clínica na cidade de Campinas. Temos um trabalho contínuo através do CREAS, tá? Então, eu já falei do CRAS, agora essa parte entra um pouquinho no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, essa parte de pessoas em situação de rua,
o cadastramento, o acompanhamento e o encaminhamento dessas pessoas é feito através do CREAS, da equipe de referência, né, desse setor. Então, o que é que vem sendo realizado? Né? Nós temos abordagens sistemáticas para poder identificar esse público, tá? O nosso trabalho, ele se baseia principalmente no tratamento dessas pessoas, porque eu não vou falar 100%, mas 99% dessas pessoas em situação de rua é algum tipo de vício. Então, seja o álcool ou seja outro tipo de droga, é o que acaba fazendo a manutenção dessas pessoas na rua. Então, investimos no tratamento e investimos na volta para casa, tá? O trabalho do CREAS busca sempre resgatar vínculos familiares, que muitas vezes, para não falar quase que em todas, né, estão estremecidos, estão muito abalados, porque já se desgastou muito, né? A relação entre essa pessoa que está em situação de rua e a família geralmente já está muito desgastada. Então, o nosso trabalho dos psicólogos, né, assistentes sociais, é resgatar isso, tá? Nós contamos aí com a parceria da Secretaria de Saúde, quando nós precisamos dessa parte de tratamento, seja ele ambulatorial ou seja através de internação, tá? Qual é a resistência que nós encontramos? Muitas vezes, essas pessoas que estão ali em situação de rua, elas são muito resistentes a tratamento. Então, por mais que a gente encaminhe, por mais que a gente direcione, existe ainda uma barreira muito grande em relação ao tratamento. Contamos também com a parceria do Ministério Público, tá, para internações compulsórias, né, para internações involuntárias, que em alguns casos são necessários, porque a pessoa já está num estágio que ela já não consegue mais decidir por si, tá? Mas tudo isso a gente vai trabalhando em parceria com as famílias. Por quê? Praticamente todos esses que se encontram em situação de rua, hoje, eles possuem família, tá? Eles têm família, eles têm casa, então, toda a decisão e o contato de como conduzir cada caso é feito em parceria com essas famílias. Como eu disse, né, nós tivemos aí uma internação grande recentemente, que aceitaram, nós não precisamos chegar nesse ponto compulsório, tá? Então, eles aceitaram o tratamento e foram a uma clínica. Também gostaria de colocar que nós tivemos um trabalho, né, de um alojamento provisório por conta da pandemia, e através desse trabalho nós conseguimos aí resgatar, né, algumas pessoas que hoje estão trabalhando. A frente de trabalho foi fundamental nisso, porque eles passaram pela fase do tratamento, foram inseridos no mercado de trabalho, e aí ou voltaram para a casa da família, tá? Ou conseguiram alugar um imóvel e seguir a vida, tá? Mas o que a gente muitas vezes tem dificuldade é na resistência que eles apresentam a receber esse tipo de ajuda. Uma outra questão, Salete, que eu acho que a gente seria bom a gente abordar aqui na nossa conversa, é em relação à situação da pandemia, porque, bom, tanto a Débora como a Daniele, que estão integradas aí na prefeitura, no trabalho da prefeitura, elas devem saber que a coisa, né, como é que está essa situação, e devem, eu acho que é uma boa oportunidade, né, para pedir para o pessoal, né, tomar as
os cuidados, né? Como é que está a situação aqui na cidade? A gente está conversando um pouco antes de começar, né? É? Aqui, um Olha, pouco aqui, conversando antes. Isso. a situação, embora as pessoas se acostumaram um pouco, infelizmente. No começo, teve o primeiro falecimento, o segundo, o terceiro, as pessoas se assustaram, aí começaram a se acostumar. Infelizmente, isso traz as consequências, né? Os números vão subindo, as pessoas vão começando a ficar, começam a enfrentar essa doença que é uma doença muito difícil. Algumas pessoas pegam de forma leve, assintomáticas muitas vezes, e outras pessoas não têm a mesma sorte, né? Então, a situação hoje é muito preocupante. Ontem mesmo, a gente estava conversando com o secretário da Saúde, todos os leitos estavam ocupados, já Nossa. tinha ido um paciente para o hospital de campanha de amparo, as Nossa. duas UTIs contratadas de forma particular, UTIs contratadas particulares por Serra Negra. Não são as do PROS, são UTIs para pessoas de Serra Negra, que já estavam ocupadas. Não haviam mais vagas na região. E as pessoas continuam fazendo festas, aglomerando, andando sem máscaras, fazendo com que se nada tivesse acontecendo. A gente anda pelo comércio, quando eu falo comércio, normalmente as pessoas pensam em 7 de setembro e Coronel, e não é isso que eu estou dizendo. Uhum. Estou falando do comércio da cidade toda. Pessoas sem máscara, pessoas aglomeradas. Aí a vigilância vai lá, notifica 1, 2, 3, aí multa. Aí todo mundo xinga, porque levou multa. Daqui a pouco, eles vêm chorando, porque tem uma pessoa precisando de UTI. Uhum. Então, infelizmente, as pessoas só estão percebendo a gravidade da coisa na hora que o ente querido precisa de uma UTI. E Pois muitas vezes não existe vaga, infelizmente. Vocês sabem disso, eu não preciso reforçar, mas o meu pai faleceu de UTI, de Covid, na UTI faz 21 dias hoje. Uhum. Meu pai se cuidava, meu pai só saía para trabalhar porque ele precisava e porque ele era teimoso também, mas sempre de máscara, de ir de casa para o trabalho sozinho dentro do carro dele. Ele contraiu Covid. Infelizmente, ele não aguentou. Pois é. Pois é. Agora, não escolhe raça, sexo, nível social. Você pode ter mais dinheiro que você tiver no mundo. Você não vai conseguir comprar uma UTI se não tem vaga. Então, é esse o apelo que a gente faz todos os dias. Usem máscara, façam distanciamento, evitem aglomerações, lavem as mãos. Se a gente fizer tudo isso, o comércio vai poder se manter aberto, todo mundo vai poder trabalhar e ter o seu ganha-pão, as pessoas vão poder continuar a vida. Lógico que eu não sei quando que vai existir alguma normalidade, se é que nós vamos Uhum. voltar a alguma normalidade. Uhum. Mas nós temos que seguir a vida. Mas precisamos cooperar. Não adianta, abre mais 20 UTIs. Primeiro, não tem pessoal. Não temos enfermeiros, Pois é. médicos para 20 Pois é. UTIs. Vai abrir 20, vai precisar de mais 20. Pois é. É conscientização. A gente precisa se conscientizar e pensar que eu não usar máscara, eu não estou atingindo só a mim. Eu estou atingindo ao outro e a minha família toda. Essa doença não é uma coisa assim, eu não vou usar porque eu não acredito na doença. Ok, é um direito seu, só que se você não usar, você está também passando para o outro, que se importa. Isso. Então, é um trabalho muito difícil, a vigilância está exausta, os médicos estão exaustos, Imagina. a gente fala todos os dias, a gente pede todo minuto. Eu ando na rua o tempo inteiro pedindo, usa máscara, álcool em gel, distanciamento. Mas eu acredito que algumas pessoas, elas encaram isso como um enfrentamento.
mas é um enfrentamento necessário. Agora a gente precisa se unir, todo mundo tem que estar no mesmo propósito, a gente tem que fazer com que isso passe logo, e só vai passar se a gente tiver todos esses cuidados e nos vacinarmos. Existiam até anteontem 60 profissionais da educação que não tinham se vacinado ainda. A Nossa. vacina está lá à disposição, todo mundo queria tanto a vacina, e as pessoas e outras pessoas que querem tanto e não podem se vacinar. Claro, claro. Pois é, e aqui também tiveram pessoas idosas que não voltaram para a segunda dose. Como é que está isso? Você sabe dizer como é que está? Tiveram muitas pessoas que não voltaram para se vacinar, quase que 300 pessoas que não Nossa, voltaram. Aí está Nossa, tendo quanta gente. iniciativa. Aí o pessoal fica ligando, pedindo, falando que se não puder ir até o centro de convenções, que vão vacinar nas residências, mas tem quase que implorar para que as pessoas se Nossa. vacinem. E é super importante, porque só há eficácia se houverem as 2 doses da vacina. Uhum. Então, é muito importante que todos tomem a vacina. Por favor, é mais um apelo. Vão até o centro de convenções, não podem, liguem, façam um agendamento. Vocês serão vacinados nas suas residências, mas precisa tomar a vacina. Isso é para o bem de todos. A gente faz esse apelo todos os dias para que todos que têm já a vacina disponível, que tomem a vacina, por favor. Tem uma. Nós estamos quase chegando no fim, mas tem uma questãozinha que chegou aqui agora, eu acho que para a Daniele, a respeito daquela outra pergunta sobre a população de rua. O Marcelo Santa Rosa, ele pergunta assim: boa noite, o objetivo principal do tratamento psiquiátrico com a população de rua é a abstinência? Não, na verdade, o que acontece, né? O tratamento ele é feito através do CAPS, né? Então, tem uma equipe multidisciplinar, tem o médico psiquiatra, tem psicólogos, enfim. A gente sabe que cada um tem uma conduta de tratamento, tá? Mas não se foca só nessa questão de abstinência, aí vamos tirar 100% do que a pessoa usa, né? A intenção no tratamento, de forma geral, é ir conscientizando essa pessoa de tudo o que ela já perdeu, porque quando a gente pensa em pessoas em situação de rua, vocês podem ter certeza que são pessoas que já perderam muito, já perderam família, os filhos já se afastaram, né? Todo mundo já desistiu. Então, é um resgate aí também de autoestima, de autovalia. O tratamento ele não é só com medicamento, porque isso não tem eficácia, tá? Então, é um tratamento conjunto para buscar a conscientização dessa pessoa, a reinserção dela na família, a reinserção no mercado de trabalho. Então, o foco não é pensar em abstinência, até porque a gente sabe que recaídas acontecem, que esse uso ele acaba tendo picos mesmo durante o tratamento, tá? Então, a parte de recaída, eu diria que ela faz até parte do processo de tratamento, tá? Existem grupos de apoio, eu cito um aqui que eu conheço e que sei da eficácia, que é o Amor Exigente, aonde vai se trabalhando um dia de cada vez, justamente para que a pessoa possa ir aos poucos mudando esse estilo de vida, tá? Então, a gente não fala em abstinência, a gente fala em tratamento, um dia de cada vez, dentro da necessidade de cada um. Porque existem pessoas que conseguem ficar sem o álcool, sem a bebida, de uma forma muito mais branda do que outros que têm uma dificuldade maior, tá? Então, o tratamento, ele acaba sendo aí
personalizado, digamos assim. Entendi. Tem uma outra questão que eu acho que uma curiosidade, eu acho que muita gente tem, assim, em relação, não sei se vocês podem responder, a Bruna Miranda pergunta assim, quantos leitos estão para uso de Covid no hospital? Vocês têm noção, sabem como... São 13 leitos. 13 leitos para a Covid. 13 leitos para a Covid. Nossa, bastante. Só no nosso hospital. E ontem estava lotado, estavam todos ocupados. Tá? E nós temos 4 respiradores aqui para que possam dar suporte enquanto temos a UTI disponível para os pacientes que necessitarem, né? E a prefeitura contratou 2 UTIs em Amparo, né? Está pagando por 2 UTIs, né? Isso. Exatamente, isso. Perfeito. Salete, você tem mais algumas questões? Que nós já estamos no nossa 1 hora de programa. Eu acho que a gente já falou bastante, lembrar que amanhã a gente continua falando sobre esse assunto, que a gente vai entrevistar a Sheila da São Vicente de Paulo, vamos trazer a Bruna também, até para ela falar do perfil dessas famílias que estão precisando, que precisam, e eu queria agradecer vocês imensamente por essa disponibilidade, por estarem aqui, por aceitarem o nosso convite. Não, foi muito legal. Obrigada. Se vocês tiverem alguma coisa a mais para acrescentar, quiserem falar, fiquem à vontade. Eu queria falar só 2 coisinhas. Queria agradecer também muito todo o apoio que eu recebi da Guarda Municipal lá no CTP e do pessoal da educação também, como eu tive da Secretaria de Esportes e da Assistência Social. E também gostaria de deixar também uma divulgação que vão começar a ser feitos testes. Nós recebemos 8.000 testes para ser feito na população. Legal. Então, começar a ser feito, vai ser feita uma programação. Essa testagem é importante para que as pessoas tenham uma noção, né, se estão ou não contaminadas, mas isso é importante. Se a pessoa fizer o teste e der negativo, naquele minuto ela não está contaminada. Né? Não é para sair sem máscara e achar que está tudo certo até o fim da vida, né? Certo. Naquele minuto, ela não está contaminada. E existe também uma janela, que é o período de 3 dias, né? Que a pessoa, se ela teve contato com alguém, e tem que ter esses 3 dias de prazo para que ela faça o teste e ele seja mais confiável. Não adianta eu ter contato hoje com uma pessoa, fazer o teste hoje mesmo, amanhã, que vai dar negativo, né? Então, mas é muito importante isso e vai ter início essa testagem. Legal. E também outra coisa que é bom saber que nesses 3 meses e meio aqui que nós iniciamos nosso trabalho, as notificações de máscara, aglomerações e etc., foram feito um número maior do que em todo o ano passado. Então, o trabalho está sendo feito. A gente pede a ajuda da população. A gente pede que cada um pense na sua família, por favor. Nós precisamos vencer isso, nós precisamos que todo mundo esteja junto nessa luta. Muito obrigada. Desculpa falar tanto, mas eu fiquei muito feliz de poder falar com vocês. Muito obrigada. E conte com a gente pelo que precisar, viu? E eu peço a ajuda de vocês também. E no que vocês puderem estar com a gente, vai ser um prazer imenso, Fundo Social e a Assistência Social, tenho certeza, a Dani também vai poder falar isso. É um prazer imenso, vocês são pessoas muito queridas, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Uma última coisinha assim que veio aqui agora, eu acho que pode ser, é uma coisa simples assim, que a Flávia e a Rachel pedem. Como pode receber o kit escolar? Elas perguntam assim. A outra pergunta também veio isso daí assim, na Secretaria de Educação, como seria possível isso daí? Pode falar, Dani. Na verdade, assim, vou falar. A questão do fluxo do kit escolar, as mães fazem a solicitação na escola em que o filho estuda. Tá? Então, é ir até a escola, conversar com a diretora, com alguém ali da direção, fazendo essa solicitação. Essa listagem, ela vem para a assistência social, tá? A gente faz um cruzamento de dados, porque tem um pouco daquilo que a Débora já falou anteriormente, né? De
sobreposição de atendimentos. Então, as famílias que já estão sendo atendidas pela assistência, a gente acaba passando a vez, né, para outra pessoa na educação, e isso para que um número maior de famílias e de pessoas sejam atendidas. Essa mãe vai ser chamada para uma avaliação, tá, para estar passando por uma conversa com a assistente social, e a partir daí o nome da criança retorna para a escola e passa, então, se tiver dentro aí, né, dos critérios, receber esse kit de alimentação. Mas a mãe deve procurar inicialmente a secretaria da escola. Perfeito. Seja ela estadual ou municipal, tá? Perfeito. Legal, esclarecido. Bom, gente, vamos encerrando, Salete? A gente se a Dani quiser falar alguma coisa agora para encerrar, não sei. Sim, na verdade, como a Débora disse, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né? Eu acho que quanto mais a gente divulgar a assistência, mais a gente vai criando essa cultura que a gente precisa, né? A gente vai mudando a visão das pessoas, saindo do assistencialismo e partindo para uma política de direitos, e que dentro dessa política de direitos é extremamente importante a participação da sociedade, tá? Não só na questão das doações. As doações são fundamentais, tá? Nesse momento, nossa. Nesse momento, elas são fundamentais. Mas a gente também pede que, dentro da busca ativa que a gente tem realizado, se alguém conhecer uma família que esteja precisando, que esteja necessitando, tá? Que, por favor, entre em contato com a gente, tá? Seja no Fundo Social, seja na Secretaria da Assistência, para que a gente possa realmente chegar em todas as pessoas que, nesse momento, estejam precisando, tá? Então, quero deixar aqui os contatos da assistência social, vou tomar a liberdade de deixar do Fundo Social também, porque se as pessoas tiverem ou doação, ou souberem de quem esteja precisando receber essa doação, que faça contato conosco, tá? Então, o telefone do CRAS é 3892-4790, o telefone lá da Secretaria da Assistência é 3892-7970, e o do Fundo Social é 3842-2466. Então, em um desses números, a pessoa pode ligar, que certamente ela vai ser atendida, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento, né, por poder ter participado, e também fico à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, enfim, fico à disposição de todos, tá? Muito obrigada. Ótimo. Nós que agradecemos. Agradecer as pessoas que nos acompanharam também aqui, que fizeram as perguntas, que participaram. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Só convidar todo mundo que amanhã também, no mesmo horário, nós vamos continuar essa nossa conversa com as outras pessoas aí. Certo? Até mais, gente, então. Até amanhã. Muito obrigado por todo mundo. Boa noite. Boa noite.